Bom dia! Hoje eu quero começar com uma música que é muito especial para mim. Vamos entrando. Hoje, bom dia, gente. Já põe a mão nesse aviãozinho que tá aqui. Manda essa live, essa chamada para mais pessoas e coraçãozinho na nossa live. Para mais pessoas, para o Instagram entender que nós estamos, que vocês estão gostando da live, né? Gente, o Instagram está fazendo assim umas coisas estranhas ultimamente. Presta atenção nessa música. Hoje o nosso sorteio vai ser, gente, uma super caneca da Ideal Canecas. E personalizada. E amanhã eu vou estar aqui no dia na rodada de negócios com a Minda. Essa música, ela fala muito comigo. Na verdade, poucas vezes assim eu a ouço aqui em casa para todo mundo, mas quando eu preciso de uma força bem interna, assim, de despertar a minha força, eu ouço essa música. Então eu começo essa live hoje com essa canção. Já eu conto a história, um pouquinho dessa história, dessa canção para vocês. E aqui ela fala de uma mulher vitoriosa, mas entenda, você homem também, um homem vitorioso. Porque hoje a nossa live é Transforme Medo em Poder. Enquanto vocês escutam, eu vou colocar aqui o tema da live. Gente, essa música, nossa, me emociona. Seguinte, essa música, ela me toca muito quando eu a escuto. Eu estava numa rodada de palestras há 2018, 2 anos atrás. Na verdade, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu tracei uns projetos. E eu disse que, eu falava que em 5 anos eu queria estar dando palestras no Mato Grosso. Assim, em algumas cidades no Mato Grosso, né? E com 4 anos isso aconteceu. Quando eu tracei esses projetos, com 4 anos isso aconteceu. E eu cheguei numa cidade, foi no mês de março, mês da mulher. Então eu fui para 11 cidades, inclusive não só no Mato Grosso, mas fora do Mato Grosso também. Então eu passei 20 dias basicamente fora de casa. Foram 20 dias assim. E aí eu cheguei aqui, foi quando eu cheguei e eu disse que eu ia fazer esse hall de palestras. Eu ia fazer palestra, na verdade não sabia quantas palestras, mas foram assim 11 palestras. E logo em seguida, no mês de março, no final de março, em abril, eu já viajei, fui para Londres, que era outro projeto de fazer um curso com Anthony Robbins. Então assim, foi nesse ano de 2018, foram muitas realizações. Foi 2018 mesmo, que eu fui. Então assim, e eu chego numa dessas cidades, depois de eu dar a palestra, que era para mulheres, sobre sucesso, sobre você ser responsável pelo teu sucesso, força, coragem. No final, uma mulher vai da empresa, uma gerente da empresa, de uma grande empresa do Mato Grosso, tanto que eles me levaram para 11 cidades, e ela vai e canta essa canção. E foi assim, algo muito forte, como uma profecia mesmo, uma realização de uma profecia divina. Então eu deixo essa música para vocês, se chama Mulher Vitoriosa.
E hoje, gente, para começar a nossa live de hoje, assim, muito animado. Bom dia a todos vocês que estão entrando. Bom dia àqueles que não viram a nossa live, né? Que não viram, participaram da live de ontem, não conseguiram ver a live. Vai ficar assim meio desfocado, porque ontem nós falamos dos comportamentos de quem tem medo. E hoje eu vou fazer um link, ou seja, como transformar aqueles comportamentos em poder, ou seja, transforme o seu medo em poder. Quanto maior às vezes o seu medo, significa dizer que quanto é maior a tua coragem. Quanto maior a árvore, maior a sombra. Faz sentido ou não faz sentido? Vamos lá. Então, hoje é o nosso terceiro dia de live, gente, das manhãs da vitória. Terceiro dia, já falamos sobre necessidades e oportunidades, os comportamentos de quem tem medo, como transformar agora o teu medo em poder para que você possa deslanchar. E amanhã vai ser a nossa rodada de negócios. No finalzinho da live eu explico como é que vai funcionar a nossa rodada de negócios amanhã. E eu estou muito feliz por essa rodada de negócios. Muito feliz por vocês estarem aqui me acompanhando também. Gente, vamos lá para os livros que eu vou utilizar como referência da live, que são, né, os livros de referência. O primeiro deles, que na verdade eu acho que todas elas vão ter essa referência, mas nessa principalmente a palavra de Deus, a Bíblia. Então a minha referência para essa live hoje também é a palavra de Deus. O Padre Léo, eu não contei, mas eu tenho essa referência dele. Deus fala na palavra de Deus, não tenhais medo 365 vezes. 365 vezes. Então, a palavra de Deus, uma das maiores referências para você transformar medo em poder. Segundo, gente, Paul Wanter. Esse livro, o livro de coach neurolinguístico do Paul Wanter. O poder do subconsciente do Joseph Murphy e também atitude mental, atitude positiva, atitude mental do Napoleon Hill. São as três referências para nossa live de hoje. Mas finalzinho eu coloco ela aqui de novo para vocês tirarem uma foto, tá certo? Então vamos lá. E iniciar a nossa live de hoje. Como transformar medo em poder? Quanto maior então a árvore, maior é a sombra. Se eu só tenho falta daquilo que eu tenho referência. O Paul Wanter fala, gente, eu vou citar bastante, fazer algumas citações a ele hoje, porque uma que, apesar ele ser essa pessoa maravilhosa, uma pessoa assim magnífica mesmo, considerado assim um dos melhores coaches da América Latina, no mundo, referência mesmo, referência na Europa em coaching, do Chile, e assim, é nosso amigo, é meu amigo. Né? Eu tenho uma parceria com ele, então assim, ele já escreveu mais de 30 livros na área do comportamento, na área de coach, de mentor, de programação neurolinguística e hipnose, ou seja, ele é uma pessoa muito, muito sabida mesmo, muito sábia, e meu primeiro treinamento de coach foi de coach neurolinguístico, esse livro é dele. Então ele fala muito e eu vou ensinar um exercício para vocês baseado numa parte desse livro. Então vamos lá, transformar medo em poder. Como é isso, né? Saiba como que a gente pode fazer transformação do medo em poder. Tudo nós podemos transformar. Com essa força que nós temos dentro de nós temos uma centelha divina dentro de nós que é capaz de fazer aquilo que nós somos capazes de realizar, aquilo que nós nos propomos a fazer. Por conta dessa força que nós temos internamente dentro de nós. E tem um estudo na neurociência que diz que nós temos um ponto de Deus no neocórtex, que nada mais é do que a nossa intuição também. Ou seja, esse ponto como é que a gente pode acessar isso? Quando a gente tem esse equilíbrio, quando nós estamos equilibrados. Ordenar tudo isso para o amor, ordenar todos os nossos medos, todas as nossas preocupações para o amor, porque com o amor ninguém segura. Então, isso é a primeira dica. Eu acredito que para você ser uma pessoa empreendedora, para você ter sucesso na sua vida, primeira coisa, ordene a sua história, ordene a sua dor, independente de que seja essa dor, de qual seja a sua dor, se é uma dor financeira, se é uma dor de saúde, de problema de saúde, de enfermidade, né? Dor de saúde não tem, né, gente? Uma enfermidade, se é uma enfermidade, ordene tudo isso para o amor. Vocês vão ver a transformação que isso vai acontecer. Ai, Lu, mas vejo muita gente de sucesso que não tem Deus.
Não tem problema. Por quê? Porque da palavra de Deus em Mateus 11 diz assim: independe, o sol nasceu para os justos e para os injustos, e Deus faz chover para os bons e para os maus. Então não independe da nossa fé, da nossa fidelidade a Deus para termos sucesso, prosperidade. Só que para nossa transformação e para a paz acontecer em nós, para você ter essa força, esse reverberar a alegria. E uma do transformação de medo em poder em tudo dar graças, ou seja, você, diante de todas as situações, você poder fazer essa mudança com paz, com alegria, ordenando para o amor. Desconheço outra forma. Pode ser que alguém aí tenha, mas eu desconheço. É a minha forma. Então, se vocês estão aqui, me permitam também falar sobre isso, que é a minha fé, né? Eu tenho tudo muito junto e todo mundo sabe disso de mim. Então, assim, vamos lá. Como transformar medo em poder? Primeiro ponto. Pessoas destemidas, ou seja, veem no problema a solução. Uma solução, uma possibilidade. Lembra da nossa primeira live? Oportunidades disfarçadas, ou seja, de toda necessidade tem uma oportunidade. Então, pessoas destemidas, primeira coisa, passe a perceber as oportunidades. Abra os seus olhos, treine isso. Como você pode treinar essa percepção? Vamos imaginar. Aqui nós temos pessoas de vários... Gente, a Adria de Goiatuba tá aqui. Bom dia, gente. Eu acho que eu não sei se vou conseguir acompanhar vocês nas perguntas. Eu percebo isso, eu gosto muito dessa interação de estar junto com vocês aqui. Porém, para eu poder falar tudo que eu preciso falar, eu não vou conseguir interagir com vocês. Então vamos lá. Como fazer isso? Como treinar? Treinar é um treino. Tudo na nossa vida, gente, a gente aprende. Tudo. Tem curso, eu falo que tem curso até para você sorrir. Tem curso para você sorrir. E é verdade, tem a terapia do riso. A Adelaide Machado, por exemplo, ela tem uma terapeuta do riso, da alegria. Ela fala e ela fez um treinamento para isso. Eu fiz a formação de psicologia positiva, gente. Uma certificação de psicologia positiva, eu super indico para todo mundo fazer. Porque é algo muito fantástico. Você fazer essa transformação. Então, tudo tem uma mudança. Tudo você pode aprender. Nós temos uma neuroplasticidade mental. Todo ser humano tem isso. O que é neuroplasticidade mental? Essa capacidade de nós aprendermos, de nós fazermos diferente. Mesmo que você está acostumado durante muito tempo a fazer uma coisa da mesma forma, você pode fazer uma transformação, você pode aprender algo novo. Tudo bem, pode falar aí à vontade, tá certo, né, Flavinha? É isso mesmo. Então vamos lá, vamos falar e aí vocês, se tem perguntas, vocês colocam aqui na caixinha de perguntas que eu vou aparecendo aqui conforme se eu for conseguindo fazer, tá, gente? Não prometo nada pra vocês, mas amanhã a gente responde mais perguntas. Então, qual que é a primeira dica, né? Perceber as oportunidades, focar na solução, ver em todo problema uma solução, uma possibilidade. Faz o quê? Você faz uma lista. Seja na questão do teu negócio ou pessoal, financeiro, qualquer situação, faça uma lista desses problemas. Faz uma lista, como se fosse um brainstorm, sabe? Você vai colocando ali, faz uma lista toda, quais são as suas dificuldades, o que tem ali que te emperra, que te impede. Eu gosto de falar muito de impede, eu falo previne, e é tão interessante porque o que te previne? Ele é mais brando do que impedimento, mas tem o mesmo significado. Mas para o nosso cérebro, ele já entende de uma forma mais tranquila. Então, a linguagem nos ajuda muito a superar os desafios. Então, faça essa lista e você vai fazendo perguntas do tipo assim, olha, eu anotei até as perguntas aqui para eu poder me lembrar todas elas, né? E vai imaginando agora perspectivas diferentes. Gente, aí eu vou falar desse livro do Paul Vanter, que é Introdução ao Coach Neurolinguístico. Tem muita gente por aí que fala assim, que coach, faz piadinha de coach, gente, porque não sabe, realmente não sabe como é uma formação de coach e o que o coach faz quando você, na tua vida, tanto pessoal como profissional. Faça listas do tipo assim, ó, e se o meu cliente,
É uma técnica que tem no livro, na introdução de coaching neurolinguístico, do qual o Paul Vanth, ele fala o seguinte: você vai perceber esse problema por várias perspectivas. Então, vamos imaginar que você tem uma empresa, que você tem um consultório, tem várias pessoas aqui, dentista, tem psicóloga. Aí, Irma, bom dia! Psicóloga. Qualquer situação você vai pensar assim: se é um problema familiar, você vai. E se como seria, se você é casado ou casada, né? Como seria se o meu parceiro pensaria sobre isso? Como ele pensaria? E você vai anotar as respostas. Você pensando como ele. Se apareceu um problema. E se o meu cliente, os meus filhos, como eles pensariam? Como que, se nós fôssemos entrar num consenso, como é que realizaria tudo isso? O que eu penso, você vai escrever o que você pensa sobre aquele problema e vai olhar por outras perspectivas, como se você fosse tomar uma outra posição, também na posição perceptiva. E ali você vai o quê? O que isso vai fazer com que você faça? Abra a sua mentalidade. Então você vai começar ali gerar uma flexibilidade. Gente, isso é fantástico para você perceber, ter outros olhos diante dos problemas. Dentro da empresa. E se, como que o meu colaborador pensaria? Então, geralmente dentro de uma empresa, tem uma pessoa que de destaque. Gente, sempre vai ter uma pessoa que destaca ali dentro. Então você se coloca no lugar dela. Como que ela pensaria sobre isso para resolver essa situação? Como que o meu cliente, o que o meu cliente pensa? O que o meu fornecedor, se ele estivesse aqui para resolver essa situação, como é que ele resolveria isso? Então isso vai te dando possibilidades, muitas possibilidades, para você então criar, a partir daí fazer um filtro, né? Você vai fazendo esse filtro. Primeiro passo. Gente, isso é muito, quando eu aprendi isso, a gente faz isso intuitivamente, às vezes sem ter a consciência que a gente faz, mas você faz inconscientemente, né? Mas quando você sabe o que você está fazendo, porque isso vai gerando mais conexões, é a hora que você vai desenvolvendo essa neuroplasticidade mental, você se colocar no lugar do outro para resolucionar um problema. Segundo ponto, então nós vamos falar de 12 pontos, gente, eu preciso ficar olhando aqui no meu reloginho, viu? A mulher fala, né? Eu já falei, ontem eu falava assim que a gente até fez procurando o que significa, se eu era livista, né? Porque a mulher das lives, livista, mas não é streamer. O meu filho disse que é streamer. Uma pessoa que está aqui passando conteúdos multimídias e tal. Eu ainda não concordo, mas eu queria ser livista, mas é mais fácil. Mas vamos lá. Segundo ponto. Pessoas destemidas, elas deixam o passado para trás. Deixar o passado para trás, ou seja, e se não consegue sozinha, vão pedir um apoio. E eu vou ter uma live só falando de uma rede de apoios, de coisas assim. Então, vocês fiquem espertos, porque essas lives de 21 dias vão ser assim, estão sendo bombásticas mesmo, né? Gente de Vilhena, uau, bom dia, pessoal de Vilhena. Ou seja, deixa o passado para trás. Deixa aquilo que não te deixa em paz. Se é alguma coisa que está te tirando a paz, se é um problema na sua situação, faça esse brainstorm primeiro e depois, se é algo lá que aconteceu no passado, deixa para trás, gente. A partir de agora, o que eu posso fazer daqui para frente? Vai fazendo daqui para frente e vai depois resolvendo, é claro, se for uma situação, um problema, vai resolvendo o problema para trás. Mas não se permita parar no processo e virar para trás. Porque quando a gente vira para trás, é como se você estivesse numa linha reta e você para e você dá uma meia volta, você faz uma conversão. Só que essa conversão que você faz não é positiva, ela é uma conversão totalmente negativa. Você precisa sim ter essa voz, porque é uma história. Quando eu falo deixe para trás, são as nossas mazelas, as nossas tristezas, os nossos ranços que às vezes a gente tem e a gente vai carregando isso. Então, daqui para frente, o que eu posso fazer de forma diferente? E continuar daqui para frente. Claro, resolver depois o passado. Tem uma forma que a gente falou isso porque eu entendo um pouco, eu já entendi muito de contabilidade, hoje eu não quero nem saber mais, né? Mas isso, o conhecimento aqui está. Então me ajuda muito a falar de empresa, porque eu trabalhei em empresas grandes, já trabalhei em escritório que dávamos consultoria contábil, inclusive, assessoria. Então eu falo com propriedade. Quando a gente tem uma empresa que era o costume que a gente fazia, né? Eu aprendi isso com o Sr. Michelini, que ele é fantástico para mim, uma referência assim de um homem muito sabido, de sabedoria.
E aí chegava, às vezes, a gente pegava, né, contratavam o escritório para um trabalho, uma empresa às vezes grande até, mas que tinha ali, não tinha controle, que estava tudo assim meio que fora, né, não tinha controle de custo, não tinha controle, ou seja, estava, né, virado ali a contabilidade. O que a gente fazia? Ele dizia assim, olha, se a gente for corrigir o passado, para pôr em dias, né, atualizar o passado, para começar o presente vai virar passado. E a gente nunca vai colocar isso em dia. O que a gente fazia? Uma implantação de saldos. Daqui para frente, então a gente trabalhava paralelo. Daqui para frente, faz a contabilidade atual, o que está acontecendo a partir de agora, e fazia uma implantação de saldo para a gente poder trabalhar atrás. E ia consertando o passado, conciliando conforme os problemas iam acontecendo, conforme as diferenças iam acontecendo. Então, gente, porque eu tenho tanto trauma do passado e isso vai me impedir minha vida. Vai impedir minha vida, eu preciso resolver tudo isso para poder viver o presente. Gente, vocês vão morrer. E só no céu. E se chegar no céu, né, gente, que vai ter liberdade. Porque se não chegar, não vai. Então, ou seja, vai viver sempre no passado. Então, faça uma implantação de saldo na sua vida. Implante um saldo hoje, daqui para frente resolva. Quando aquele problema, porque os problemas do passado, eles vão aparecer um dia com certeza, total certeza. A hora que ele aparecer, resolva e segue em frente. Vai aparecer de novo? Resolve e segue em frente. Porque a hora que você resolve um problema, geralmente está linkado em vários outros. E aquele ali, você às vezes tira uma semana, resolve aquele problema e vai para frente. Então, deixe o passado no passado. Olha, eu uso da contabilidade para poder hoje falar na psicologia também na parte do comportamento. Terceiro ponto. Vivam o processo. Pessoas destemidas, elas vivem um processo, elas não esperam uma solução mágica. Lembra de ontem que a gente falava de solução mágica? Bom dia, Petrolinda, pessoal, Denise de Petrolinda. A gente tem gente do Japão na nossa live, olha que bênção também. Pessoas destemidas, elas vivem o processo. Não ficam esperando solução mágica. Por quê? Porque elas sabem onde elas querem chegar. Elas têm uma meta clara, têm uma clareza naquilo que elas querem. Se eu tenho clareza naquilo que eu quero e eu estou focado no meu positivo, eu perguntava qual era a expectativa das lives e algumas pessoas me responderam e eu achei fantástico. Só que um detalhe, poucas delas me falaram que elas realmente queriam no positivo, com foco. Porque quando eu não tenho foco naquilo que eu quero, que é uma meta clara no positivo, eu vou criar um cenário daquilo que eu não quero. O que é um cenário daquilo que eu não quero? Veja só, às vezes eu digo assim, eu quero perder a timidez de vir aqui. Muita gente quer perder a timidez de vir aqui falar, né? Porque hoje, gente, vocês precisam estar aqui nas redes sociais. Se você tem um negócio, se você quer criar um negócio, porque as pessoas precisam te ver. E como é que elas vão te ver? Por aqui, pelas redes sociais. Então, eu quero perder a timidez. Quando eu falo quero perder a timidez, a minha mente vai abrir o quê? O que você pensa? Uma pessoa que não sabe falar direito, uma pessoa trêmula, o teu cérebro vai te dar mais informação daquilo que você não quer, daquilo que você quer tirar da sua vida. Então, como seria? Eu quero saber fazer uma live, eu quero aqui falar com desenvoltura, fale no positivo. Bom dia, Jusilene, chegou, isso mesmo. E aí, fale com desenvoltura. Quando você tem aquilo claro que você quer, você vai criar imagens positivas, sempre focado no positivo. Certo? Só que a gente vai fazer uma live específica, vai ser uma live de 1 hora só falando sobre viver o processo. Então eu não vou falar mais sobre isso, desse terceiro ponto, porque senão eu vou entrar no assunto da nossa live e depois vocês vão falar assim, nossa, já repetiu tudo, né? Um pouco vocês vão ver que as coisas se repetem, porque a gente precisa buscar, linkar os conhecimentos, né? Obrigada, meu amor. Meu amor tá aqui na live, gente. Gente, vamos lá. Quarto passo. Pessoas destemidas, elas criam a própria realidade. Criam a própria realidade. Aceita o que te acontece. Foca no positivo. Referência desse poder, ou seja, dessa transformação, palavra de Deus.
1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. O meu primeiro 21 dias de fala foi sobre 21 dias de vídeo falando da gratidão, do poder da gratidão. Era uma série de vídeos, em tudo dai graças. Tudo, não é por tudo, mas é em tudo. Eu dou graças por essa pandemia que está acontecendo. Não, gente, a gente não vai agradecer pela pandemia, mas na pandemia eu preciso agradecer. Em tudo, em qualquer circunstância. Se eu estou na abundância, agradeço. E tenho que ficar atento para poder não sair dali. Eu preciso, quando eu estou triste, quando eu estou em uma situação de perigo, de medo, dou graça também. Por quê? Porque naquele momento o nosso cérebro vai fazer o quê? Eu dizia ontem que hoje eu ia falar um pouco sobre isso. Não vou falar muito porque senão também vai a live inteira, porque, gente, conteúdo, eu estudei 1 ano sobre psicologia positiva, uma certificação de psicologia positiva, então assim, olha só. Então já era positivo, então agora depois dessa foi mais ainda, né? É uma overdose de positividade, não é poliana, é algo que você vai ser centrado. Eu vou desenvolver uma nova circuitaria neural. O que é você desenvolver uma nova circuitaria neural? Gente, é um novo caminho. Alguém aqui conhece trieiro do mato? Eu falo isso porque eu sou do campo, gente. Eu vim de fazenda. Eu não só não nasci numa fazenda, mas eu nasci em Guiratinga, na cidade, e fui para morar na fazenda. Eu morei no sítio quase 4 anos, quando eu vim para a cidade. E meu pai sempre teve sítio. Então, trieiro para mim é muito fácil falar. Então, o que acontece? Se a gente está acostumado num caminho, aquilo ali tem um circuito rápido. Tudo que eu tenho, se eu estou focado, né, minha mente está focada ali naquela situação, eu vou fazer o quê? Quando eu quero mudar, por exemplo, o coxo do gado de lugar, ele não tem trieiro, mas eles vão criando aquele trieiro novamente. Então, em tudo dai graças. Pare de ficar perguntando por que isso acontece, por quê? Toda pergunta, prestem atenção e anotem isso se você está anotando. A Ana eu tenho certeza que está anotando. A Valéria anda nos trieiros. Anotem isso. Todas as vezes que eu pergunto por quê, ele me limita. Porque o porquê, a resposta do porquê traz uma justificativa. E a gente aprende isso no coaching. Então, ou seja, isso não é ser inteligente quando você vai fazer uma pergunta para uma criança, quando ela fez alguma coisa, uma arte, e você fala, por que você fez isso? Ele já vai parar, é como se você colocasse aquela criança no canto da parede e ela vai justificar. E nós também fazemos isso. Por que você faz isso? Por isso, por isso, por isso. Tem uma justificativa a resposta. Então, o porquê vai te limitar. E o porquê a gente faz pergunta? Você nunca faz pergunta? Eu faço, para encontrar uma crença limitante. Então, só para isso a gente faz porquê. Senão você vai... Como seria? Quais outras possibilidades? Façam outras perguntas. O que te levou a fazer isso? É justificativa também, mas não é porquê. Percebe? É algo mais brando. Então, em tudo, dai graças. Crie a sua própria realidade. Pessoas positivas. Como se tornar... parar de focar nas reclamações, de reclamar, e se tornar uma pessoa mais alegre. Ver a beleza da vida. Ver as coisas por uma outra perspectiva. 5º passo. Essa é muito legal, eu falo muito disso. Gente, na verdade, muito disso eu falo no meu treinamento Empodere-se, Vencendo Medos, Alcançando Vitórias, que por sinal, dia 8 de julho, dia 8 de julho, inscrições abertas. Vamos lá. Pessoas destemidas, elas vão com medo mesmo. Ou seja, só uma perspectiva diferente. É uma forma diferente de você fazer. Ou seja, finge que tem coragem e vai com medo mesmo. Ontem vários comentários da foto. Daqui a pouco tem a foto da live de hoje, gente, lá no feed. Vocês vão lá, depois comenta. Vai ser uma caneca da Ideal Canecas. Obrigada, Renato, pela sua generosidade na participação do nosso sorteio. Então, hoje vai ser daqui meio-dia, R$100 em produtos do Brigadeiros da Gi. Então, veja só, pessoas com medo, ela vai com medo mesmo. É só uma perspectiva diferente, né? Ninguém, gente, morre porque tem um ataque de pânico com medo. Claro, você vai ter todas as reações, você vai parar no hospital, mas não tem uma morte ali. É algo irreal. Então, peraí, isso tem risco à minha vida? Eu tenho risco realmente de morrer numa situação dessa? Tudo que a gente for fazer,
que às vezes te coloca em insegurança, se não for contrário à sua vida e não for contrário à vida de ninguém, gente, vai e faz. O medo é apenas um aviso. Eu tenho isso comigo. Eu tomo isso pra mim. O medo é um aviso de que você vai fazer algo novo. Porque você está saindo da sua zona de conforto. Você tem a sua zona de conforto. Para você chegar na zona de aprendizado, você precisa passar pela zona do medo. Então, o medo é totalmente natural. É totalmente natural você sentir. Então todo mundo vai sentir medo. Só diz que só 2 pessoas que não sentem medo: quem já morreu ou quem é psicopata. Se vocês não viu a primeira live que eu disse sobre isso, né? E por que você pode... por exemplo, então, vamos ser... Eu falo assim, olha, tem medo, eu anotei uma frase aqui, ó. Tem medo, o medo tem a ver com a incerteza, com aquilo que a gente não tem, com a incapacidade de prever o futuro. Gente, quem prevê futuro? Fala pra mim. Tem pessoas que tem nas previsões, a gente prevê algumas coisas, prevê mercado, prevê um monte de coisa. Eu vou falar um exemplo. Quando meu esposo ele fez radioterapia, porque muitas pessoas aqui sabem que meu marido teve câncer e foi fazer radioterapia. E na radioterapia, o médico falava para ele assim, olha, e nós mudamos de cidade, fomos para Cuiabá, ficamos 2 meses lá, basicamente. 2 meses, isso mesmo. 2 meses, a família toda lá. E o médico dizia para ele assim, ó, nos 10 primeiros dias, você vai começar a sentir reação. E eu disse para ele, você não vai sentir reação, nós vamos fazer de tudo. Então, tudo eu tava com o meu arsenal, ou seja, meu consultório clínico de terapia lá junto com ele, fora as orações, as intercessões e todas as terapias que eu podia, de técnicas que eu tenho, eu fazia com ele. E aí, passou 10 dias, o médico falou, olha, ele não tinha nada. Passou 15 dias, o médico falou, 15 dias você vai começar a ter suas reações. 15 dias o médico marcou um retorno com ele. Chegou 15 dias, nada. Ele falou assim, ó, com uns 20 dias, você não teve nada até agora, mas com 20 dias vai ter. Aí eu falei, para de acreditar nesse médico. Ou seja, gente, vamos viver o processo. E ele não teve reação nenhuma durante todos os 2 meses. Então, assim, ninguém, por mais que você tenha diante das estatísticas, é claro que a gente também não vai viver uma vida louca, saindo sem, né, saber se no outro próximo passo tem um degrau para eu me sustentar. Você vai o quê? Centrar, ou seja, ninguém tem o poder de prever o futuro. A minha incerteza, o meu medo tá nas minhas incertezas. Então, o que você precisa fazer nesse momento agora? Foque naquilo que você tem controle. Foque naquilo que você tem controle. Ah, mas tem uma pandemia lá fora, tem um vírus lá fora. O que eu tenho controle? Eu não tenho controle sobre ele, eu não tenho controle sobre... Por exemplo, nós estamos aqui em Rondonópolis, se você é de fora, gente, nós estamos na lei seca, 1 mês de lei seca. Agora eu fico pensando assim, quantas pessoas estão em abstinência? Isso vai virar uma loucura, porque as pessoas em abstinência, muita gente que tem o costume de beber álcool sempre, sempre, sempre. Então vai ficar 1 mês sem poder comprar. Tem gente saindo para outras cidades comprando. Olha que loucura. Então, ou seja, eu não consigo prever o futuro. Eu consigo controlar o governo, controlar a saúde, controlar o meu concorrente? Não. O que eu preciso fazer? O que eu controlo? Os meus comportamentos. Eu controlo a minha mente. Eu preciso deixar o passado para trás, implantar um saldo e falar, agora eu tomo as rédeas da minha vida. Deixar que o meu passado não define o meu futuro. O passado da tua empresa não define o futuro dela. Define a decisão que você vai tomar hoje. Hoje você pode tomar uma decisão para mudar essa situação. Então, ou seja, veja com uma outra perspectiva diferente. 6º passo, foque na solução. Gente, é a coisa mais fantástica que o coach nos ensina, a psicologia positiva nos ensina. Quer dizer, minha mãe, eu falo que ela é coach, formada em coach desde que nasceu, eu acho, né? Aí eu digo, eu não aceito, todo mundo vai pegar... gente, por que todo mundo? Que é isso? Todo mundo vai pegar? Gente, todo mundo é muita gente, quer dizer, é o mundo inteiro. Não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim, né? Então, foque, eu falo que se eu tenho, gente, 1%, na verdade 0,01% de chance de algo dar certo, eu tô lá naquele agarradinha lá com todas as minhas forças. Claro, vai sair, vão ter situações, as lives não ficaram, Denise, todas elas só vão ficar 24 horas, tá? Então, assim, 24 horas vocês vão poder assistir no feed, depois elas vão sair do IGTV. Então, ou seja...
Se agarre nas suas chances de mudança, não desista por qualquer coisa, se fortaleça, busque ajuda, busque esse apoio e foque na solução. Não fique procurando culpados de uma situação. Quando acontece um problema, se você for parar para ver o que aconteceu, quem que fez isso, quem foi o culpado, vamos ver o problema. Gente, vira uma pandemia, que é bem isso que a gente está vivendo aqui, aí fora, quer dizer, aqui dentro, ou seja, está na nossa mente, porque todo mundo inteiro está vivendo isso. Mas vamos o quê? Qual que é a solução? Como é que a gente soluciona isso? Vocês já imaginaram se todos os nossos governantes, se eles realmente focassem na solução? Gente, a gente estava no céu. No céu, a verdade é essa. A gente podia assim, nossa, muita coisa se resolveria. Foque na solução. Vamos focar na solução, ou seja, quando eu fico procurando culpados, eu esqueço da solução. Eu desvio a minha mente pro negativo. Eu não vou encontrar, mas eu não posso, eu não preciso, eu tenho que achar quem é responsável. Sim, só que primeiro implante um saldo, depois vai corrigindo o problema. E o problema ele vai aparecer. Então eu preciso aparecer, porque preciso andar. Tem situações que eu preciso ser rápida na tomada de decisão, que é um outro ponto que a gente também vai falar aqui. Então pessoas destemidas, elas focam na solução. 6º ponto. 7º ponto. 7º ponto, você que está entrando agora, gente, essa live vai ficar salva um dia, então você vai ter a oportunidade de ver ainda um dia essa live. Olha só, pessoas positivas, ou destemidas, que são corajosas, e coragem, você sabe o que significa coragem? Vocês sabem o que significa? Coloca aí, se você sabe. Digita aí, coragem é o mover do coração. Olha que coisa linda. O mover do coração. Então, eu preciso colocar o meu coração em movimento. Ou seja, o que a gente fala, quando a gente fala de coração, é aquele amor, é o mover do amor dentro de nós. Então, deixe esse amor, essa coragem, que é o amor, é o mover do coração, é a ação do core, age core. Ou seja, a ação do coração reverberar essa força que a gente tem dentro de nós. Nós temos essa força e a gente precisa acessar essa força todos os dias, que é essa centelha divina que temos dentro de nós. Veja sempre, enxerga o lado positivo da vida. Vou contar uma historinha não, na verdade eu vou fazer uma analogia. Tem abelhas e tem moscas. Tem pessoas que que são abelhas e tem pessoas que são moscas. Só que um detalhe, qual é mais fácil aparecer na tua casa, abelha ou mosca? De vez em quando aparece abelha aqui na minha casa, não sei na tua. A não ser que seja como é que chama aquele negócio apicultura? Que trabalha com mel, com abelhas? Não lembro agora. Mas não vem ao caso, eu também não preciso saber de todas as profissões, né, gente? Mas enfim, se tem um pântano, imagine um pântano, a mosca que vai entrar ali, ela vai se vislumbrar, ela vai ficar encantada com tanta lama, com tanto fedor, e vai dizer assim, esse lugar é só meu. Uma abelha que entra ali num pântano, ela vai focar, gente, não sei por que esse negócio tá tocando aqui, que é um tablet, sabia que ele tocava. Ai, gente, olha só, a abelha, ela vai focar numa única rosinha que tiver ali naquele pântano. Numa única rosinha. E é isso que a gente precisa. A gente precisa, em algum momento, em alguma situação, qualquer situação, tem um lado positivo. De todo mal, Deus tira um bem maior. Presta atenção nisso. Então, de todo lado negativo, tem um lado positivo, porque senão não teria um lado negativo, gente. Não teria um lado negativo. Tudo tem uma dicotomia, tudo tem um oposto, um paradoxo. Se eu tenho medo, é porque eu tenho coragem. Em algum momento eu sei o que é essa referência de coragem. Se eu não tenho ela toda dentro de mim, eu sei quem tem, então eu posso aprender com quem tem. Eu posso me inspirar. Gente, essas lives, hoje eu me inspirado em um monte de gente. A música da frente, eu vi uma livista, olha a profissão, tocando, eu falei, nossa, ontem mesmo eu descobri não, a Manu me apresentou um homem que eu pus até no meu store, o Geraldinho, ele começa com uma música, a live dele, gente, eu achei o máximo, eu falei, olha, eu vou me inspirar também, por que não, né? Hoje, para tocar essa música da inspiração, amanhã quem sabe, a gente faz uma também, né? Então, sempre veja o lado positivo das coisas, tenha Deus como centro da sua vida, sabe por quê? Porque na hora que te faltar todos os recursos técnicos, de conhecimento, de pessoas e tal, você vai ter Deus.
que é o sábio dos sábios, é o Todo-Poderoso, para te ajudar a sair das situações que você pode se encontrar. Então, tenha Deus no centro da sua história, no centro da sua vida. Não tenha receio de falar assim, mas eu não posso falar de Deus. Imagina se numa palestra que eu vou dar, eu sou palestrante, para quê que eu vou? Nossa, eu não posso, porque lá já vai ter gente de todas as religiões. Gente, é filho de Deus, todo mundo é criatura divina, todo mundo vem de Deus. Eu lembro que uma época na faculdade, de psicologia principal, não sei das outras, mas eu falo da minha, né? Psicologia, a gente tem uma cultura que vem assim, imagina, você não tem que confundir a tua fé com a tua profissão. E lá, eu me lembro quando eu montei meu consultório, olha só, tem uma memória emocional aqui, gente, na verdade... Quem é psicólogo, quem entende das memórias emocionais do corpo, o pigarro na garganta, quando você tá falando de alguma coisa e vem um pigarrinho, tem uma raivazinha ali, uma memória emocional de raiva. Então deixa eu tomar água aqui, porque eu acho que eu tenho que ver essa história ainda. Que a gente não podia ter nada, nenhum objeto dentro do teu consultório de referência religiosa, porque ali você vai atender gente de todos os jeitos, de toda situação. Vou falar uma coisa para vocês. Eu cheguei, montei minha clínica, tem lá o meu crucifixo na parede, tem o meu Espírito Santo e tem a minha Bíblia em cima da minha mesa. Eu não vou pregar para os outros, porque ali não é lugar de eu pregar, né? Apesar de que tem gente que chega lá e fala assim, que palavra você me indica? A pessoa me pede, é uma referência, ou seja... Aqui tem 73 livros, olha só o tanto é uma biblioteca aqui. Tem livros, por que eu tenho uma referência de um fulano de tal e eu não vou dar uma referência de uma pessoa que foi inspirada pelo Espírito Santo? Ou seja, que há mais de 2000 anos está aqui, que temos como uma referência, que todo mundo é o livro mais lido no mundo. Por que eu não vou dar uma referência do livro mais lido no mundo? Tem best-sellers e a gente fala assim, então, ou seja, aqui te dá o leador. E aí essa pessoa disse, você não pode fazer isso e tal. Eu falei assim, gente, como assim? Eu faço atendimento voluntário e lá vai gente de todas as religiões para atender comigo. De qualquer religião. Por quê? Porque eu não vou olhar para a religião da pessoa, eu olho para a pessoa. Então todo mundo que me busca sabe disso. Então tenha isso, porque ele vai te dar ele vai te expandir essa mentalidade. Se você não tem, busque, porque isso vai te desenvolver a sua coragem. Oitavo ponto. Não vou falar a frase que eu falei para a pessoa, porque não vem ao caso aqui, né? Oitavo ponto. Tome a direção da sua vida, ou seja, da sua empresa, do seu negócio. Assuma a responsabilidade. Não responsabilize o governo. Não responsabilize a crise. Não responsabilize o teu concorrente pelas suas mazelas. Assuma a responsabilidade. Talvez você precise dentro da tua empresa se desenvolver emocionalmente, porque a inteligência emocional ela é a base. Autoconhecimento. Esse negocinho de autoconhecimento. Gente, sabe, às vezes é triste a gente perceber quanto que os homens, vou falar dos homens, desculpe homens que estão na minha live, mas vocês são maravilhosos. Eu falo assim, gente, precisa buscar esse autodesenvolvimento, essa inteligência emocional. Quanto maior a sua inteligência emocional, mais sucesso você vai ter, mais você vai conseguir passar de uma forma tranquila pelas crises. Por exemplo, olha essa pandemia que a gente está vivendo agora. Quem são as pessoas que estão mais equilibradas? Estão tendo mais, ou seja, estão sobrevivendo. Vamos lá em Viktor Frankl, na época do campo de concentração, que ele estava no campo de concentração, as pessoas que tinham sentido, que tinham um motivo para tal, que tinha uma força interna, aliado nessa inteligência emocional, que a gente vai falar um dia só de inteligência emocional, foram os que sobreviveram, foram os que passaram pelo campo de concentração. Porque inconscientemente a gente também atrai. Jó 3:25. Daquilo que eu tenho medo se aproxima de mim e os meus temores se realizam. Isso é bíblico. Então assuma a responsabilidade da sua história, da sua vida. Assuma as situações que te aconteceram. Porque o meu colaborador fez isso. Quem é o responsável pelo colaborador? Você. Sempre aprendi isso. Se você está numa direção de alguma coisa e alguém fez alguma coisa errada, a responsabilidade é tua, se você está no comando. Então, precisa assumir o comando da sua vida, da sua empresa, dos seus negócios. Você é responsável, a autorresponsabilidade. E quando a gente não tem responsabilidade, não assume, se hoje eu não estou bem, é porque
eu vou colocar no outro as coisas, a responsabilidade no outro, eu preciso então, a gente diz assim, né, de terapia. Porque a pessoa que não tem autorresponsabilidade, ela sempre vai ficar esperando para quem? Quem que não assume responsabilidade? Quem é imaturo, criança. Me desculpe, mas é bem isso mesmo, é criança, porque a criança, ela espera que os pais resolvam as coisas. Então, para que eu vou ter responsabilidade, né? A gente vai aprendendo a se responsabilizar. E conforme a gente vai tendo essa responsabilidade, nós vamos crescendo, tendo maturidade. Ah, vamos lá. Gente, eu gosto de ler. E leio, gente. Leitura abre a nossa mente. Quando a primeira vez que eu li um livro, que eu comecei a ler, gente, eu me lembro de quando eu comecei a ler. Quando eu descobri que eu conseguia ler, eu falei assim, meu Deus, eu posso ir para qualquer lugar agora. Porque eu ouvi as pessoas dizendo que ler, elas iam elas viajavam dentro do livro. Então a gente era muito pobre, passava muita dificuldade. Então a maneira de eu viajar era lendo. Lendo, gente. Então eu lia. Então, eu lembro que a minha mãe tinha um dos únicos livros que tinha em casa, não tinha muito livro, mas tinha o quê? Tinha a Bíblia, e era uma Bíblia enorme, grandona, daquelas, sabe aquelas de decoração? Falei, gente, eu vou ler esse negócio, e ó, ai, gente, eu começava, a hora que eu olhava, eu falava, não posso olhar o tamanho, porque ela era mais ou menos dessa grossura, assim, e ela era mais estreita, então ela era muito gorda, muito alta, né, muita folha, eu falava, não posso olhar o final dela, eu preciso olhar o começo, então eu vou olhar por isso. Aí eu aprendi que na Bíblia tem histórias, então eu falei, nossa, eu vou ler a história tal hoje. Então tem várias histórias, então foi um jeito que eu achei para ler. Pessoas que são destemidas são otimistas, aprendem com os erros. Gente, eu não vou falar muito disso aqui, porque a gente vai ter uma live específica para falar sobre como aprender com os erros, como aprender no fracasso. Então, não vou falar sobre isso hoje, mas é isso, você precisa aprender com os erros e não ficar neles, é buscar essa solução. Então vai ter uma live específica, a gente fala que o comportamento contrário as pessoas com medo param diante do fracasso. Pessoas destemidas que têm coragem, elas aprendem com os erros. Seguem, gente, faltam 14 minutos, mas ainda bem que eu tô aqui. Vamos lá. Passo número 10. É uma cadeia externa. Ai, gente, passo número 10. Pessoas destemidas estão sempre em busca de coisa nova. Nossa! Ao contrário que quando a gente tem medo, a gente quer o quê? A gente quer aquilo que é familiar, a gente quer voltar para casa. Quando a gente está com medo, a gente quer colo da mãe. A criança, quando está com medo, quer colo da mãe, quer alguém ali que mostra, que dá segurança. É interessante que quando você viaja fora do Brasil, quando a gente viaja, o que acontece? Chega lá, gente... É muito interessante, é algo interessante demais. Uma vez fomos para Terra Santa, numa caravana aqui na Paróquia Bom Pastor, e nós chegamos em Betsaida, numa cidade em Betsaida, já em Israel, né? E nós fomos pro elevador, tava eu, Padre Aladim e alguns outros, e tinha um grupo, e tinha um povo entrando. Então lá todo mundo falava, a gente falava Aribaba, né? Falava em grego, hebraico, não sei, a língua de lá, esqueci agora. Nossa, esqueci, gente, totalmente. Em judeus e tal, falava as línguas. Inglês, coisa que eu não entendia. Quem falava espanhol já era familiar para mim, eu já queria estar perto daquela pessoa que eu ia querer estar ali. Eu não falava nada, mas eu me virava ali. E aí, de repente, veio um grupo pro elevador, a gente ia entrar pro elevador, veio um grupo, sabe, gente, a hora que a gente olha, tinha uma bandeirinha aqui, no peito de uma pessoa, que era a bandeirinha do Brasil. A alegria tomou conta da gente, que nós deixamos esse povo todo entrar dentro do elevador. Era eu e o padre, mais um outro da nossa caravana, e esse outro grupo era um pessoal de evangélico, né? Todo mundo ali dentro. Gente, nós estávamos em 10 pessoas dentro do elevador, porque a gente queria estar junto, porque a gente só via gente de lá, né? E a gente assim, vamos ficar junto. O elevador simplesmente travou, não conseguia nem subir e nem descia. Foi assim um momento de que eu falava assim, meu Deus, eu vou precisar respirar agora aqui dentro. Tanto que a gente quer o quê? Buscar pessoas que a gente conhece. Então, quando a gente está com medo, a gente quer dentro da casa. Agora, quando você vai descobrindo coisas novas, como é que você descobre o mundo? Quando você sai para fora. Você sair, perceba um filme que você estiver vendo. O que você pode aprender ali naquele filme? Com as crianças,
Gente, as crianças, quando vocês, lá no primeiro passo da live, que eu disse assim, quando você vai testar, que eu falava da técnica do Paul Hunter, do Aqual, para você testar, né, recursos, para você ver oportunidades, vejam com as crianças como que elas fazem as brincadeiras, como que elas saem do lugar. Você tem um ponto A e vai para um ponto B, você quer um ponto B. Então, nessa situação aqui, onde tem um problema, onde tem um buraco, um vazio, um gap, é onde você vai buscar esses recursos. Então, foque em coisas novas, tenha esse desejo, crie, porque às vezes a gente não tem vontade, crie essa vontade de fazer coisas novas. Invente, nossa, eu nunca experimentei tal sabor. Experimente. A minha mãe, eu falo isso para meus filhos, eles falam assim, ai mãe, lá vem a senhora. Gente, se você não gosta de alguma coisa, finge que é remédio e toma. Porque remédio não é bom, nem todo remédio é bom. Então a gente tomava na infância, não era remédio bom, era remédio feito de matruz, né? Olha que coisa horrível. Matruz, raiz do não sei do que, raiz do não sei do que. E aquilo amargava, era horrível, era horrível. E nós éramos em 7 crianças em casa, imagina, a hora que uma ficava ruim, todo mundo ficava ruim, todo mundo fica. Anote tudo, Ju, todos os insights, gente. Depois a gente pode partilhar isso. É muito legal a partilha de vocês depois nos meus directs. Então, ou seja, não fique preso numa teoria só. Sabe, não pegue um livro, eu vou pegar esse livro e só vou ler esse livro e vou ficar com esse livro e tá tudo certo. Não, vá buscar outras informações. Tem uma informação que você recebeu na internet. É por isso que as fake news são assim disseminadas, ou seja, é viral uma fake news. Por quê? Porque a pessoa pega aquela informação, ela não vai saber se é verdade, ela não vai buscar outras, para não ficar numa teoria só, mas busque outra. Como que a pessoa fazia isso? Como que fulano faria isso? Busque inovar, isso é inovação. Vou trazer coisas novas para essas... Opa, meu celular aqui quase caindo. Então não fique preso numa solução só, busque temas variados. Ponto 8, e a hora está correndo. Ponto número 8, pessoas destemidas tomam decisões rápidas, ou seja, mas com prudência. E aí? Tem dois lados, né? A menina que tem o queixo grande aqui, de determinação de ir, pode ser impulsiva. Só que a pessoa que tem medo, ela pensa muito. Lembra de ontem eu falava disso? Pensa muito, muito, muito. E quando ela menos percebe, ela olha e fala assim, nossa, sabia que fulano começou um negócio, fazer isso, isso, isso. Gente, era minha ideia. E agora? O que eu vou fazer? Aí a pessoa para. Ela para. Gente, uma vez uma pessoa falou pra mim assim, nossa, Lu, mas psicologia tem tanto psicólogo na cidade. Ô, gente, não vai parar. Eu falei, você sabe quando eu me formei em contábeis? Em 1996. Gente, eu tenho 45 anos. 1996, eu me formei, nós éramos uma turma de 35 pessoas. 35 pessoas. A faculdade parou de formar contador? Não, já se passaram 24 anos. Meu Deus, 24 anos. Uau! 24 anos. 24. Esse eu passo 11, isso mesmo. Carol. 8, esse é o 8, é o 11, viu, Ana? Passo número 11. São 24 anos que já se passaram e a faculdade nunca parou de formar contador. Muito pelo contrário, aumentou. Quando eu me formei em psicologia, 2016, eu terminei, a formatura foi em 2017, comecei em 2017. Então, formei em 2016. Sabe quantas pessoas tinham na minha turma? 57 pessoas. Com a turma da noite, eu formei na Unic, com a turma da noite mais uns 40. Tinham 90 formandos, 90 psicólogos. O que vai fazer a diferença? O teu posicionamento, a tua autoridade. Ou seja, eu vou fazer uma live só com esse tema. Você vende você e lá a gente vai falar mais sobre isso. Então, tome decisões rápidas. E como é que você vai tomando decisões rápidas? Tem pessoas que pensam mais no processo, conforme você vai treinando. É um treino. Assim como você treina uma leitura, você faz uma coisa pela primeira vez, ela fica demorada. De repente, você vai cronometrando isso. Eu lembro quando eu fui fazer... Minha filha faz muito aqui, Agi, no Brigadeiros da Agi. E ela temporiza. Então, vai fazer uma coisa nova, ela faz o tempo. Aí ela pensa, meu Deus, para eu fazer tanto, não vai dar. A gente vai ter que diminuir o tempo. E aí, então, como que vai fazendo? Elas vão treinando. Treinando. E aí, a pessoa mais rápida é que vai fazer aquele tipo de serviço. Então, por que as empresas, elas trabalham, as indústrias, trabalham em séries, né? Então, faz um serviço...
esse serviço primeiro, esse serviço primeiro. Tudo por partes, né? Não faz um produto e acaba todo ele. A mesma pessoa que faz faz toda a parte do processo. Justamente por conta do tempo, porque vai ganhar tempo. Então, ganhe tempo. Qual é a forma que você faz para fazer as coisas mais rápido? E ser mais rápido também é inovar. É você ser empreendedor. Ponto número 12. Nossa, ontem eu cheguei quase terminando. Vamos lá. Ponto número 12. Cadê? Ponto número 12. Pessoas destemidas sabem dizer não. Sabem que dizer não também é dizer sim. O que significa isso? Ontem a gente falava do passo número 12 do comportamento de quem tem medo, que era o quê? Pessoas com medo são boazinhas demais, dizem sim, 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 sim. Pessoas destemidas, corajosas, o quê? Sabe dizer não. Que o não também é positivo em alguns momentos, ou seja, é positivo. Se você é pai ou adulto, né, e tem uma criança, você vai dizer sim sempre para ela? Por que a gente não diz sim para todo momento para as crianças? Para ensiná-las. Porque a gente quer ensinar as crianças, né? A gente quer... Ai, gente, agora eu lembrei aqui que eu não pus a vinheta da live hoje, né? Mas vou pôr agora aqui no final. Meu marido apareceu ali, eu falei, meu Deus, não pus a vinheta. Ainda bem, gente, meu marido me lembra das coisas, né? Então, aprenda a dizer não. Seja uma pessoa que em alguns momentos você vai poder falar não e que tá tudo bem você dizer não. Mas nossa, a pessoa vai achar se você é sofrido para você dizer não, fale não naquele momento, mas com uma possibilidade. Nesse momento agora eu não posso fazer isso para você. Mas se você puder esperar, dia tal, é o que eu faço, porque para mim dizer não também não é tão fácil assim. Quando eu vou fazer um atendimento, as pessoas, às vezes eu fico muito sobrecarregada. E eu digo, então, olha, eu não posso hoje, mas dia tal eu posso. Se você ainda quiser, se você quiser mais rápido, eu tenho que indicar. Quando eu aprendi a fazer isso, gente, foi uma liberdade muito grande para mim. Sai aquele peso dos ombros. E às vezes a gente continua com esses pesos, né? Então, frase do dia. Querem anotar a nossa frase do dia, que vai ser a frase que vai estar na fotografia que eu tirei aqui, foto, gente, para o nosso café. Pessoas destemidas, elas não desejam uma mudança, elas criam uma mudança. Só tem poder quem age. Pessoas destemidas não desejam, elas criam uma mudança. Então, livros da nossa live, olha só. Esse livro, O Poder do Subconsciente, acho que todo mundo tinha que ler. Então, gente, plasmem, foto para live. Ai, Jesus, caindo aqui. Foto para nossa live. Pessoas destemidas, pessoas corajosas, elas plasmem uma realidade. O que é você plasmar? É dar forma aos seus projetos. Crie projetos. Então, gente, amanhã, já tá quase ele saindo daqui, amanhã... Já tava, o celular descarregou. Márcia, bom dia. Você já tava aí, né? Olha só, amanhã nós vamos fazer rodada de negócios. Se você tem negócios, amanhã o que acontece? Você vai fazer o seguinte, tem uma pergunta, como lidar com as pessoas negativas? Como lidar com pessoas negativas? Seja muito positivo, contagie essa pessoa, gente. Ela vai mudar. Se você muda, tudo à sua volta muda. Isso é fato, é sistêmico e nós somos sistema, vivemos num sistema. Então, quando você muda, tudo à sua volta muda. Amanhã você vai me chamar aqui. Todos vocês que quiserem apresentar o seu negócio, vocês vão ter 3 minutos para apresentar o seu negócio. Eu vou estar explicando como vai ser. E você vai fazer o quê? Você a hora que você estiver colocando aqui, expondo sobre o seu negócio, a live de amanhã, ela vai ficar salva, viu, gente? Ela não vai ficar, eu não vou excluí-la. Ela vai ficar salva 1 semana. Pra quê? Justamente, gente, eu não acho a vinheta da live daqui, mas tudo bem. Uau! Aqui. Ela vai ficar salva. Por que ela vai ficar salva? Justamente para que mais pessoas possam ver. Mais pessoas, não era essa vinheta, era outra, mas já foi essa, né? Ela vai ficar salva aqui, justamente para que mais pessoas possam ver o seu negócio. Então, amanhã nós vamos fazer essa rodada de negócio, justamente para que vocês possam apresentar o seu negócio. E hoje a frase, vocês vão lá na foto, nessa foto, que eu tô com essa roupinha já aqui. Então, já tirei a fotinha cedinho, a hora que eu sentei aqui para fazer a foto. Vocês vão lá, curtem, precisa curtir.
marcar 2 amigos e falar uma frase de aprendizado da aprendizado e seguir Ideal Canecas, que é o parceiro da live de hoje. E essa caneca vai ser personalizada, gente. Olha que legal. Eu tenho a minha, amanhã eu vou estar aqui com ela na rodada de negócio para vocês verem que linda que é a minha caneca. Qual outro recado que eu queria dar, que eu preciso dar para vocês? Gente, tinha alguma coisa que eu precisava falar para vocês, mas que agora fugiu aqui. Então, ou seja, foquem naquilo que vocês desejam. Pessoas destemidas não buscam soluções, elas criam. É isso mesmo. Pessoas com medo, pessoas com medo, pessoas destemidas não desejam a mudança, elas criam as mudanças. Percebem? Então, pessoas destemidas não